A identidade do remanescente. Todas as nações vão se levantar e louvar o Senhor que virá nos salvar. Todas as nações vão se levantar e louvar o Senhor que virá. Aplaudir é o Senhor quem chega, aclamai, toquem. Olá meus irmãos, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal, A Voz do Terceiro Anjo. Convido a cada um de vocês a fazer parte desse pequeno ministério, a publicar cada vez mais os nossos vídeos nos grupos de WhatsApp, a compartilhar, na verdade, e deixar o seu like aí para que o YouTube veja que este vídeo é relevante diante de outras pessoas, para que esse vídeo venha circular a todos os caminhos e válidos, e que essa mensagem possa ser levada a todos os corações. Nós vivemos num tempo, irmãos, que é difícil de você encontrar uma pessoa santa, uma pessoa separada das práticas mundanas. Mas, entenda, sempre Deus teve aqueles que são fiéis à sua palavra. Assim como no tempo de Elias, em 1 Reis, capítulo 18, Deus tinha 7.000 homens que não beijaram os pés de Baal e nem o confessaram. Assim, Deus tem nesse tempo homens e mulheres que não drobaram os seus pés e não adoraram os deuses desse mundo. Feche seus olhos e vamos orar. Graças te damos, ó Pai, por tudo, pela tua paz, pelo teu amor, pela tua benignidade. Pedimos, Pai, sabedoria e discernimento espiritual e que o teu bom e maravilhoso amor possa estar em nosso coração e que a tua bondade, o teu Espírito possa transformar a nossa vida cada dia, Senhor. Pedimos nesse momento que o Senhor possa nos usar e que esta mensagem, Senhor, possa ser levada a todos os caminhos e válidos. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. É interessante, irmãos, que vocês compartilhem esta mensagem, que deixem seu like, para que o YouTube reconheça que essa mensagem é relevante a outras pessoas e que ele venha orientar e indicar outras pessoas a assistir. Essa mensagem é muito importante para o nosso tempo, entender quem é o remanescente, quem é esse grupo. Esse grupo é maioria ou minoria? E é isso que a gente vai estar entendendo aqui na segunda parte, sobre o remanescente, a identidade final do remanescente. Eu quero que você se foque aqui neste vídeo. Preste bem atenção. Não tire a sua atenção para nenhum outro local. Que o Senhor Jesus abençoe e que nós possamos ir firme e forte. Aqui diz assim: alguns podem achar que essas palavras, aplicadas ao Israel de hoje, são mais duras e exageram a situação. No entanto, para aqueles que entendem a extensão espantosa da apostasia entre os membros da igreja remanescente de Deus, estas palavras não são muito fortes. Qual palavras são fortes referente à igreja atual? Qual palavras são fortes comparando o estado do Israel passado para o estado do Israel presente? Nós temos que entender, irmãos, que as apostasias que aconteceram em Israel é uma sombra daquilo que acontece. Está acontecendo no maior grau. Nós entendemos que em 1884, entre 1881 e 84, nós vemos que houve apostasia até o período de 1897, por aí, 1890. Houve apostasias degeneradamente grandes demais entre o povo de Deus. No Israel antigo também houve apostasias, rejeição da palavra de Deus, abandono dos princípios que Deus estabeleceu. Nós temos que entender, irmãos, que nós temos que aprender com a história daquelas coisas negativas que aconteceram no passado para que nós não possamos repetir.
Nós estamos vivendo hoje uma apostasia ômega. No passado, foi uma apostasia alfa. Eu quero compartilhar um versículo para vocês, né, que está aqui no livro de Isaías, que diz assim: como se fez prostituta a cidade fiel, ela que estava cheia de retidão, a justiça habitava nela, mas agora só homicidas, né? Só habita homicidas. Por que o profeta Isaías está descrevendo isso? Porque anteriormente Israel era uma cidade que habitava justiça, que fazia justiça certa, baseada nos princípios fundamentais da palavra de Deus. E quando começou a rejeitar a palavra de Deus, se apostatar com as nações vizinhas, com os deuses das nações vizinhas, ela abandonou completamente a justiça e se tornou homicida. Aqui diz assim, né? Alguns podem se perguntar por que o termo homicida foi usado pelo profeta. Tem havido nos últimos tempos uma série de causos bem conhecidos, né, entre o povo de Deus, que participam de assassinatos premeditados. No entanto, cremos que não é isso que o texto significa. Em vez disso, refere-se àqueles que lideram homens e mulheres não para a destruição terrena, mas para a destruição eterna. Nesse sentido, falsos mestres e pregadores são assassinos da pior espécie, porque, ao enganar as pessoas, roubam-lhes a herança de um lar eterno. Não há dúvida de que Deus vê a condição atual da igreja como de inteira responsabilidade daqueles que recebem alta responsabilidade de liderança. Olha, para você ver uma coisa que nós temos que entender dentro dessa questão, né? Olha para você ver uma questão bem interessante que os profetas apresentam a cada um de nós. Por que é chamada a questão homicida? Será que são referentes a alguns tipos de homicídios que acontecem no meio de nós? Não, irmãos. Mas são referentes às más doutrinações direcionadas a pessoas simples, tirando delas o reino de Deus e levando elas para a perdição. Há no meio do adventismo, há no meio do assembleanismo, há no meio de toda a igreja da cristandade que existe hoje, pessoas com interesse de levar outras pessoas para a perdição e não para a salvação. Por isso que estas pessoas são tidas dentro da palavra de Deus, esse grupo religioso, como homicidas. Todos aqueles que praticam esta prática de não levar a verdade, de reter os princípios fundamentais da palavra de Deus, se torna homicida, porque levará milhões e milhares de pessoas à perdição. E aquelas pessoas poderiam ter sido salvas pela mensagem, mas pelo contrário, foram destruídas. Continuando, Isaías 1:23 diz: Os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um deles ama as peitas e anda atrás das recompensas. Não faz justiça ao órfão e não chega perante eles a causa da viúva. Ou seja, eles não fazem um juízo justo. Continuando, meus irmãos, né, sobre a questão da identidade do remanescente, olha o que diz aqui, né? Aqui em Romanos, capítulo 9, verso 27, olha o que diz. Também exclama Isaías acerca de Israel: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Os príncipes eram líderes de Israel. Claro que devemos dizer que nem todo líder caiu neste caminho. No entanto,
Se a evidência pudesse ser avaliada adequadamente, seria justo dizer que um grande número daqueles que foram escolhidos para serem líderes da igreja remanescente de Deus caíram em abjeta apostasia. Eles têm sido cada vez mais implacáveis em suas tentativas de silenciar a voz do pequeno remanescente fiel. Ou seja, esses líderes que são assassinos, homicidas, às vezes você acha que a prática de matar é só física. Não, irmãos. A pior matança não é física, é espiritual. Quando você quebra todas as esperanças de uma pessoa de buscar o reino de Deus, ou quando você leva aquela pessoa no engano até a volta do Senhor Jesus. Interessante que uma coisa bem que o texto mostra aqui é que esses líderes eles tentam silenciar a pequena voz do remanescente fiel. De pessoas que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé do testemunho de Jesus. De pessoas que querem viver uma vida simples de relacionamento com o Senhor e de obediência. E que traz a palavra assim como ela é. E muitas vezes são oprimidos, são coagidos a dizer, se você pregar desta forma, você será o quê? Censurado. Você não irá subir no púlpito. Você não irá fazer isso. Você tem que pregar desta forma, para não trazer à mente das pessoas o toque da realidade. Nós temos que trazer à mente das pessoas, meus irmãos, o toque da realidade do mundo ao qual nós estamos vivendo. Olha o que diz aqui. Muitos se tornaram agentes nas mãos de Satanás, para intimidar e coagir aqueles cujo único objetivo é ser fiel a Jesus e buscar primeiro o reino de Deus. Devemos ter alguma dúvida de que esta profecia sobre o remanescente se aplica ao povo de Deus? No fim dos tempos, Paulo emprega a profecia do remanescente de Isaías 10, 22 e 23 no cenário do tempo do fim. Ou seja, Isaías descreve, assim exclamou Isaías acerca do remanescente. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, somente o remanescente aqui será salvo, irmãos. Não é tempo de igreja, não é valor de dízimo, não é quantos sábados você guardou. Lembrando que essas coisas devemos fazer pela obediência por meio da justiça de Cristo e por meio da graça que o Senhor nos confiou. Mas isto não nos ajuda na nossa salvação. Tempo de igreja, 10, 20, 30, 40 anos, não significa nada para o Senhor. Nós temos que entender, irmãos, que a nossa salvação é unicamente por meio de Cristo Jesus. Unicamente por meio de Cristo. Ou seja, o que nós temos feito para pregar a mensagem assim como ela é? O que nós temos apresentado nos púlpitos? Qual é o tipo de louvor que nós temos louvado diante de Deus? Qual o tipo de oração que temos feito? Preste atenção, meu irmão e minha irmã. Veja o que nós estamos fazendo nesse tempo atual, onde o mundo está, neste momento, comemorando a carne santa, a festa da carne, onde as pessoas não têm mais o amor para com as outras. Perdeu-se o brilho da pureza, da santidade. Continuando, a profecia que fora aplicada à situação contemporânea do tempo de Isaías, Paulo a colocou na perspectiva de geração final, que estará na terra. E sempre é difícil para nós, como adventistas do sétimo dia, a aplicar esta profecia a nós mesmos. Frequentemente temos dito que porque somos a igreja remanescente, a grande maioria dos membros de outras igrejas cairão e fracassarão, mas os membros da igreja adventista do sétimo dia continuarão a marchar para o céu. De modo geral, reconhecemos vagamente que alguns se afastarão da fé e estamos, de alguma forma, em uma época onde a maioria acredita que Deus é muito gracioso para destruir a maior parte do seu povo. Israel de hoje é essencialmente a igreja adventista do sétimo dia, mas, evidente, a partir dessa profecia, é que apenas
um pequeno número será salvo. Ou seja, o Israel de hoje, o Israel moderno, vamos arredondar, o adventista moderno, ele tem uma dificuldade de aplicar profecias, a profecia de Isaías 10, 22 a 23, 21, 22, 23, quando Paulo também repete em Romanos 9, verso 27. Ou seja, eles acreditam que essa profecia seja para outras igrejas e não para elas. E não para nós, como se diz. Nós temos que entender, irmãos, que as profecias são referentes a nós. A nossa condição como povo laodiceano. A nossa condição como povo do juízo, como é descrito na profecia. Nós vivemos no período do juízo pré-advento. Nós vivemos no período do juízo ao qual Jesus está no Santo dos Santos, fazendo intercessão e juízo ao mesmo tempo. Intercedendo por aqueles que abandonaram os seus pecados e aceitaram Jesus como único Salvador, estão vivendo uma vida de santidade diante de Deus e rejeitando aqueles que têm toda a luz e conhecimento, mas rejeita a obediência pelos desejos carnais. É isso que Deus está fazendo no lugar santíssimo. É isso que Deus está fazendo neste momento no céu. Os autores desse livro têm encargo de despertar a consciência de negros e pastores para a dramática realidade do estado em que nós encontramos. Se pelo menos um pequeno número possa ser resgatado de sua jornada precipitada para a destruição eterna, através das chocantes revelações deste livro, isso será uma recompensa mais do que suficiente. Nossa única responsabilidade em escrever tão clara e abertamente é ver almas se preparando para o reino de Deus. Qual o objetivo? O objetivo dessa mensagem é preparar almas para o reino de Deus. O objetivo que eu estou falando para você, meu irmão e minha irmã, é falar que você tem que se preparar, que você tem que deixar o adultério, que você tem que deixar a fornicação, o roubo, o falso testemunho, a hipocrisia. É falar tudo isso. Que você tem que deixar a vontade de assistir séries, filmes, jogos, vícios em comer coisas que não traz boa saúde física, mental e espiritual para a sua vida. É falar que Jesus está às portas. É falar que nós estamos breve vendo o Senhor vindo nas nuvens dos céus. A identificação do remanescente fiel é muito clara. Só o verdadeiro adventista do sétimo dia pode fazer parte do remanescente. O profeta do Antigo Testamento, Sofonias, descreve claramente o remanescente. Sofonias, eu quero que vocês abram aí, se você estiver. Sofonias capítulo 3, versículo 13. O remanescente de Israel não cometerá iniquidade, nem proferirá mentira. Olha para você ver. O remanescente de Israel, o verdadeiro remanescente, o verdadeiro adventista do sétimo dia, que se identifica como remanescente do tempo do fim. Esse remanescente não cometerá iniquidade. Iniquidade, meus irmãos, é pecado. E pecado é transgressão da lei. Nem proferirá mentira. Apocalipse capítulo 21 descreve: e todos os mentirosos, a sua parte serão o lago de fogo, preparado para o diabo e seus anjos. E na sua boca não se achará língua enganosa, mas serão apacentados e deitar-se-ão, e não haverá quem o espante. Esta é a descrição do remanescente. Eu quero que vocês abram aqui no livro de Apocalipse, para a gente estar descrevendo um pouco sobre este remanescente. Apocalipse capítulo 14 é um texto bem conhecido para os adventistas do sétimo dia. Apocalipse capítulo 14, e os versículos são os versículos 1 em diante. Apocalipse 14, versículos 1 em diante. E aqui diz: e eu olhei, e eis que o Cordeiro estava em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo o nome de seu pai escrito em suas testas.
E eu ouvi uma voz do céu como a voz de muitas águas, e como a voz de uma grande de um grande trovão. E eu ouvi uma voz de arpistas, e arpeando com as suas harpas. Versículo 3 e 4. E eles cantavam como se fosse uma nova canção, diante do trono, diante dos 4 animais e dos anciões. E nenhum homem podia aprender senão aquela canção, senão os 144.000 que foram redimidos da terra. Estes são aqueles que não foram contaminados com mulheres. Mulheres na profecia, irmãos, são igrejas, falsas igrejas, né? Porque são virgens. A virgem aqui é um caráter puro, né? Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que ele vá. E estes foram redimidos dentre os homens, sendo as primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou astúcia, porque eles, né, estão sem culpa diante do trono de Deus. Lembre-se que é aquilo que os profetas Sofonias estão escrevendo. Aqui, ele já tem nome o remanescente, 144.000. Só que esse termo 144.000 tem gerado uma polêmica muito grande entre o povo do advento. 144.000, como diz o texto, irmãos, foram redimidos dentre os homens, né, sendo as primícias para Deus e para o Cordeiro, ou seja, são um povo específico, vivos, que são contados no número específico, 144.000. Nós vemos as primícias, os primeiros, aqueles que permaneceram vivos até a volta do Senhor Jesus, selados e transformados, foram quando Jesus voltou nas nuvens dos céus. Agora, nós temos que entender que há milhões e milhares de pessoas que serão ressuscitadas para a salvação e para subir ao reino de Deus, desde do tempo de Adão até o tempo, né, atual. Mas o remanescente é aquele que permanece vivo para o tempo do fim. É aquele que descreve, que mostra o caráter de Jesus a todas as nações diante do mundo. Aqui diz: você notará que o povo remanescente é aquele que deverá, pelo poder de Cristo, que habita em nós, obter vitória sobre cada tentação, como eles diariamente renunciam sua vida com determinação, ora buscando a Cristo para guardá-los do engano e de ceder à tentação. Eles são capazes de viver uma vida totalmente de acordo com a vontade de Deus. O texto aqui diz o quê? Que eles seguem o Cordeiro para onde quer que for. Ou seja, são pessoas que não permitem ceder à tentação. A tentação vai vir, meu irmão e minha irmã. A tentação vai bater em sua porta. Mas ore a Deus nesse momento e busque ao Senhor. Agora imagine aí você fazer parte dos 144.000. Eu tenho esse desejo no meu coração, mas se eu não permanecer fiel, não irei fazer parte desse grupo. Mas se eu descansar, serei também ressuscitado para ver Jesus nas nuvens dos céus. Mas será uma questão magnífica. A palavra humana não tem como descrever a majestade, a magnitude desta glória que vai ser em você ver o rosto de Jesus vindo nas nuvens dos céus. Continuando. Quando há tantos que pregam em nossos púlpitos e ensinam em nossas escolas a teologia do pecado e da vida, que o povo de Deus continuará a pecar até que Jesus venha. Estamos desenvolvendo uma geração em que a maioria aceita que é legalismo ou perfeccionismo acreditar que a vitória sobre o pecado é possível. Satanás foi capaz de distorcer a mente dos adventistas do sétimo dia, membro da igreja, iniciarem sua peregrinação rumo ao lar eterno com a crença eterna de que ninguém
consegue vencer o pecado. Satanás, ele é astuto, meu irmão e minha irmã. Nós temos que entender que nós temos que vencer o pecado. E como é a vitória sobre o pecado? É você vencer o pecado conhecido, o adultério, a fornicação, o roubo, a falso testemunho, às vezes uma comida que você muitas vezes te faz mal pela orientação do Espírito de Profecia, pela orientação da Palavra de Deus, nós entendemos que aquele alimento não faz bem para o nosso corpo. E nós queremos deixar aquele alimento, por isso que nós oramos, por isso que nós buscamos pela justiça e glória e graça do nosso Redentor, pelo poder vindo do céu para que nós possamos vencer esse pecado, vencer essa tentação, vencer esse desejo da carne. Jesus diz em Romanos 8, verso 1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Aqueles que não andam segundo a carne, andam segundo o Espírito. O texto diz isso. Ou seja, vitória sobre o pecado, irmãos, é andar como o Espírito, segundo o Espírito, segundo a vontade de Deus e contrária à vontade da carne. Continuando, Apocalipse 14, verso 12, aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Esta igreja, que foi fundada sobre a guarda dos mandamentos de Deus através da fé em Jesus, agora está negando os próprios princípios de sua existência. Todo o propósito de ênfase sobre a verdade do sábado era o de restaurar a brecha que havia sido feita os mandamentos de Deus pela maioria dos cristãos. Agora, porém, temos homens sintonizados com a grande mentira de Satanás, declarando aos membros que é impossível guardar os mandamentos de Deus. Tais pessoas irão com confiança para o clímax final, o retorno de Jesus. Eles vão olhar para os céus, esperando que seus olhos sejam transformados para receber a imortalidade que Deus prometeu. E de repente eles vão perceber que eles estão sendo destruídos pelo brilho de sua glória. É impossível prever ou descrever a angústia da alma e o desespero deste grupo de pessoas que tem pisado, que tem, na verdade, pisado e pensado que eles estão destinados ao céu e agora percebe que estão perdidos para a eternidade. Quando nós acreditamos que é impossível obedecer à lei de Deus porque, a gente não consegue vencer o pecado. O sacrifício de Jesus na cruz foi o que para nós, meus irmãos? Se nós não conseguimos vencer o pecado, o que o sacrifício de Jesus simboliza para o cristão hoje? Os evangelhos mostram tudo aquilo que Jesus passou para nos mostrar que é possível vencer sim o pecado, mas sim por meio de Cristo, somente por meio dele. Que responsabilidade repousa sobre os pastores dos rebanhos, os pastores das congregações, os professores de nossos meninos e meninas, jovens, responsabilidade de ensinar-lhes o caminho da verdade e da justiça. Por mais trágico que seja para alguém, o perder-se muito mais terrível será para os que levaram incontáveis milhares para a destruição e escuridão eterna. É importante observar o lado oposto da profecia de Sofonias. Se apenas o remanescente não pratica a iniquidade, então é muito claro que a grande maioria na igreja adventista do sétimo dia pratica a iniquidade. Podemos não ter entendido assim, mas as declarações de Cristo no final do Sermão do Monte claramente serão aplicadas a muitos adventistas atualmente. E Jesus diz em Mateus 7, verso 22 e 23, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas?
Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, maldito, vós que praticam a iniquidade. Devemos reconhecer que haverá muitos que seguiram o caminho que parecia bem e fizeram coisas que em si mesmas eram louváveis diante dos homens, mas que não cumpriram a descrição da resposta do remanescente ao tentador, né? Do remanescente de Deus ao tentador. Eles venceram pelo sangue de Cristo e pela palavra do seu testemunho e não amaram as suas vidas até a morte. Apocalipse 12, verso 11. Que cena trágica, né? A cena mais trágica, meus irmãos, é ver pessoas sendo destruídas, pessoas que tiveram muitos conhecimentos, pessoas da minha igreja, de sua igreja, de várias igrejas. Se eu não vigiar, terei também a destruição. Por isso que a salvação, irmão, ela é de graça, mas nós temos que vigiar. Jesus, em Mateus 24, verso 44, diz: por isso ficai vós apercebidos, porque na hora em que não penseis, o Filho do Homem há de vir. Ou seja, nós estamos vigiando, nós estamos apercebidos com os eventos que estão acontecendo ao nosso derredor, como se diz. É isso que nós temos que entender, irmãos. Aqui diz assim: que cena trágica e agonizante será essa? Em Apocalipse, João nos dá a característica do remanescente. O dragão, Satanás, que em Apocalipse 12, 9, irou-se contra a mulher que é a igreja e foi fazer guerra ao remanescente de sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, Cristo. O espírito de profecia, vê Apocalipse 19, verso 10, que é o espírito de Jesus, o espírito do testemunho, o espírito de profecia manifestado nos profetas modernos. Nota-se-á no Novo Testamento como no Antigo. O remanescente refere-se àqueles que guardam os mandamentos de Deus e, em outras palavras, àqueles que não cedem às tentações. Eles também têm o espírito de profecia. O verso diz que a maioria dos adventistas não guardarão os mandamentos de Deus, nem no sentido mais completo de seu significado. Terão o espírito de profecia e de admirar que todos os tipos de esforços estejam sendo feitos para anular o espírito de profecia hoje. Colin estava pregando em Adelaide, Austrália, alguns anos atrás, quando um leigo, uma profunda agonia disse que seu pastor havia pregado que é arrogância espiritual. Acredita que a igreja adventista do sétimo dia é a igreja remanescente. O remanescente representa todas as pessoas de todas as igrejas que seguem o Senhor. Então ele perguntou para Colin: o que posso dizer ao meu pastor? Colin disse: basta perguntar ao seu pastor qual outra igreja ensina homens a mulheres a guardar os mandamentos de Deus. Qual outra igreja tem o espírito de profecia? Leitor, não pode haver outra igreja, outra mensagem a que isso se referia, a não ser a igreja adventista do sétimo dia. Esta é a única mensagem que cumpre autenticamente as palavras das Escrituras. No entanto, como a grande maioria dos adventistas do sétimo dia rejeitam o próprio fundamento e base do remanescente, eles também saem para a escuridão total, enquanto acreditam que estão observando a luz nova e melhor. Devemos olhar para o verso de Apocalipse 12, 17. A revelação assustadora é que Satanás não está fazendo guerra contra a igreja adventista do sétimo dia. Ela ataca apenas o remanescente, aquele que é fiel. Você que é fiel, que guarda os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus, que é o Espírito de profecia, Satanás está irado com você. Eles não estão irados com aqueles que estão apostatados da igreja, não. São deles. As razões tornam-se muito óbvias para a reflexão. A maioria dos adventistas do sétimo dia, inconscientemente,
estão dando a sua vida e o seu ministério a Satanás. Eles são os melhores soldados que ele tem em seu exército do mal. Enquanto professam viver na luz, são agentes de trevas. Ele não fez guerra contra eles. Eles são os sabotadores, os traidores da causa de Jesus Cristo. E em vez de conduzir homens e mulheres à luz da verdade de Deus, eles estão levando-os para as trevas da escuridão. Ao explorarmos neste livro a condição de nossa amada igreja, é essencial que nossas emoções não sejam de raiva, ódio ou amargura ou ansiedade, mas de amor sincero, profunda preocupação, tristeza pelo estado de nossa igreja. Devemos ter responsabilidade pelas almas dos depositários da verdade de Deus, mas que foram cegados pelo príncipe deste mundo. O Senhor fez um chamado sério a cada um de nós. Está lá, Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 187. Necessita-se de homens de ação, homens que trabalham com fervor, energia insistente para purificar a igreja adventista do sétimo dia do mundo, ou para levar a advertência diante da igreja ao mundo. E este hoje é chamado para todo o fervor dedicado ao adventista do sétimo dia. Este remanescente não será destruído por Satanás. Vai ficar na força de Cristo entre Satanás e a conquista do mundo. Este é o remanescente a quem a Escritura se refere como o ouro, as ovelhas, o trigo. Haverá uma unidade que será construída, uma verdade que santifica. João 17:17. Este é o remanescente que Pedro fala. Purifiquemos as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para amar e o amor fraternal, não fingido, amais ardentemente uns aos outros, com um coração puro, sendo generosos, sendo gerados não de semente corruptível, mas da incorruptibilidade pela palavra de Deus, viva, que permanece para sempre e sempre. Meus irmãos, esta é a pequena mensagem. E que o Senhor Jesus possa, cada dia, nos dar o caráter que nós precisamos. Purificar a nossa mente, o nosso coração, de todas as malícias do mundo. Feche seus olhos e vamos orar. Graças te damos, ó Pai, por tudo, pela tua paz, pelo teu amor, pela tua benignidade. Pedimos, Pai, sabedoria e discernimento espiritual. E que o teu bom e maravilhoso Espírito possa estar conosco, nos guiando e nos orientando. É o que eu te peço, Pai, nos dá excelente noite em tua presença. Eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Que o Senhor Jesus abençoe a cada um de nós, meus irmãos, e que o Espírito do Senhor esteja em nosso coração. É o Senhor quem chega a clamar.